BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito empresarial é a área do direito que cuida das atividades de empresas e empresários, regulando desde a criação de uma empresa até a sua operação no mercado. Ele abrange questões como contratos, parcerias, fusões, propriedade intelectual, recuperação judicial, falência e a relação da empresa com fornecedores, clientes e funcionários. O objetivo é garantir que as empresas operem de forma legal e ética, protegendo tanto o empresário quanto o mercado e os consumidores. E este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Dr. Jarbas Martins Barbosa de Barros, sócio fundador do escritório Borges Neto e Barbosa de Barros. Ele foi professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito na Unimed por 20 anos e diretor da mesma por mais de 10 anos. Dr. Jarbas, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço imensamente pelo convite e pelo prazer de estar aqui conversando com você, Gabriel. Muito obrigado. Talvez eu solte de vez em quando aqui um tio pela proximidade que eu tenho com o Dr. Jarbas aqui e o carinho que eu tenho e a admiração também. Desde pequeno, observei como que as pessoas de Piracicaba, né, os cidadãos lá têm um respeito pelo senhor, então é muito bacana estar aqui com você e poder ouvir a sua história, viu, Dr. Jarbas? Por favor, conta um pouco de como você chegou no direito, como que foi isso aí? Na verdade, como eu cheguei no direito, não é uma história assim muito honrosa, né? Na verdade, eu já tinha muitos familiares que atuavam na área do direito, mas meu avô, na cidade de Botucatu, tinha uma propriedade rural e eu, a princípio, pensava em ser veterinário. E meu avô era dentista, mas ele tinha lá a sua propriedade rural, criava boi, plantava, enfim, pintava e bordava. E ele me dizia assim, mas menino, você vai ser veterinário por quê? Você não percebe que nós mesmos aqui cuidamos dos nossos animais? E ele começou a me desiludir com a ideia de ser veterinário, porque era um viés apenas voltado para aquilo que aconteceu na minha infância. Aí foi no colégio que houve lá uma atrapalhada, né, de alguns colegas que foram todos chamados para a diretoria, mas é injusto, porque eram os caras que só tiravam nota ruim e, de repente, todo mundo tirou 10 e foram acusados lá de ter obtido um gabarito injustamente. Eu não estou contando aqui no podcast que eu estava ali no meio desse grupo, né? Mas, quando fomos todos nós chamados para a diretoria, eu percebi que o direito começava a se manifestar ali no meu coração, na minha cabeça, e veja que interessante, eu não tinha nenhuma formação jurídica, mas eu percebi que o direito é algo natural. Se você parar para prestar bastante atenção, você percebe que os conceitos e os princípios do direito emergem do próprio coração. Quer dizer, ele eu diria assim, é um direito natural que emerge. E claro que depois você burila, você acrescenta técnica e aí você vai se tornar um profissional. Mas foi na defesa daqueles meus grandes e queridos amigos, né, entre aspas, que cometeram ali delitos, né, dos jovens que alcançaram esse gabarito, honestamente eu nem sei como, que nós começamos a exercer essa atividade. Mas como que você acusa? Quer dizer, o coitado estudou, só porque ele tirou uma nota boa, você vai atribuir a ele uma conduta ilícita? Mas, enfim, e deu certo, rapaz. O diretor acolheu a defesa e todo mundo se deu bem lá no exame final, e assim começou aí a vocação. E o diretor disse no final, ele falou, ô Jarbas, vem aqui. Rapaz, você leva muito jeito para a coisa, me lembro com muita saudade dele. Por que você não pensa com seriedade em seguir aí a carreira da sua família e voltar-se ao direito? E acredite se quiser, rapaz, ali
começou a nascer esse interesse. Enfim, e aí, né, naquela época, ou seja, para nós que viemos do interior, ir para São Paulo nem sempre era algo fácil, seja porque implica, claro, do acesso à moradia, à estrutura, à infraestrutura toda para você estudar fora, nem sempre é fácil. E eu tinha amigos muito queridos que falavam muitíssimo bem da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimet, né, e que eram pessoas muito queridas, e foi aqui que eu acabei vindo parar, em Piracicaba, na Universidade Metodista, quase mais de 30 anos atrás, quase 40, né? Muito bem. Eu já é Piracicabano, então, né? Aí, pô, até já recebi o título de cidadão piracicabano. Ah, tá vendo? Da Câmara dos Vereadores aqui, é uma honra para mim. E de coração eu também me sinto totalmente piracicabano, uma cidade queridíssima. Você teve a oportunidade de passar por aqui. É uma cidade que acolhe as pessoas que vêm para trabalhar por ela. E, puxa vida, foi aqui que eu fiz minha vida. E é aqui que eu pretendo passar dessa para melhor. Viu? Piracicaba, com essas características que eu referi há pouco, logo que eu cheguei, eu imediatamente, claro, o primeiro ano da faculdade é aquele deslumbre, né? E ter festa, e todo mundo conhecendo todo mundo, aquela coisa toda, mas eu tinha consciência de que não era assim que se fazia uma vida e não era assim que se construiria uma carreira. Né? E então eu fui buscar estágio. No primeiro momento, no escritório do Dr. Joélio Ferreira de Moura, grande profissional, queridíssimo amigo, que já não está mais entre nós hoje, e que me deu a oportunidade de começar, então, a fazer o estágio. Estudava à noite, trabalhava durante o dia, e ali foi que eu comecei essa carreira, né? Ou, pelo menos, a me aprofundar nos estudos. Lá mesmo, no escritório do Joélio, havia aqui em Piracicaba o departamento jurídico do Grupo Dedini. E o Grupo Dedini, há 35, 40 anos atrás, era uma grande potência. Ainda é uma grande empresa, muito importante, né? Mas era uma empresa que tinha assim, um dos departamentos jurídicos que era uma referência aqui na cidade. E lá tinha um gerente que se chamava Olênio Francisco Sacconi, né? Outro grande nome. Ambos, tanto o doutor Joélio como o doutor Olênio, foram professores, então, da universidade, foram meus professores e grandes caras que atuavam com maestria na advocacia. E eu não me lembro exatamente de que maneira foi que chegou para mim o convite, né, para ir para o escritório. O doutor Joélio entendeu perfeitamente, né, que era uma oportunidade rica, e eu fui para esse departamento jurídico, onde eu me deparei com uma estrutura organizacional, né, que é, basicamente, a estrutura que há 35 anos eu trago e aplico e conduzo aqui no meu escritório. Porque antigamente não tinha essa história, ou pelo menos era muito menor, de você contratar, né, enquanto empresário, então, contratar um jurídico externo para dar o suporte que a sua empresa precisava. Sobretudo em se tratando de um grande grupo, como a ArcelorMittal. Desculpa, que a ArcelorMittal comprou a Dedini. Né? Então, os departamentos jurídicos eles se estruturavam internamente. E ali você tinha as áreas definidas. E os profissionais que atuavam nelas atuavam exclusivamente nessas áreas. Eu tinha lá a área de contratos, a área do contencioso, a área tributária, a área trabalhista. E, como disse recentemente aqui, né, o professor Valadão, né, direito civil é direito, o resto são adjacências, né, eu estou aqui fazendo. Acaba tudo, né, indo para esse contexto. Então, tinha lá o direito societário, tudo que uma empresa precisa efetivamente. Né? E ali eu tive a oportunidade de passar por diversas dessas áreas, mas fundamentalmente no contencioso civil e um pouco
na contratual. Né? E foi aí que eu conheci o Gentil, Dr. Gentil Borges Neto, que é meu irmão de sangue, de fé, é o cara que, junto comigo, fundou esse escritório há 35 anos, que é outro desses grandes nomes a quem eu devo muito de eventual sucesso ou de eventual ascendência, ou ascensão que eu possa ter na minha carreira. Né? Então, foram esses nomes, Joelho, Olímpio, Gentil, caras que transformaram, né, um menino, um estudante, num profissional, né? Ou pelo menos num aspirante a um bom profissional. Uhum. E aí, o que aconteceu? Lá, para tentar ser um pouco mais objetivo, né, conhecendo ali o Gentil, ficamos amigos, né? E tinha sempre essa ideia, vamos montar nosso escritório, vamos montar nosso escritório, vamos montar nosso escritório. O Gentil tinha 3 filhos, uma família, e eu tinha um fusco com violão e uma nega chamada Tereza. Então, para mim, ficar lá, né, era o momento para eu arriscar aquele, eu já estava quase me formando, e uma conjunção de fatores acabou fazendo com que, de fato, eu mesmo tendo recebido uma proposta para ser efetivado naquele departamento jurídico, que naquela época era irrecusável. Sim, imagino. Eu pensei com os meus botões, falei, é agora ou nunca. E eu e Gentil fomos, ou seja, viemos para o mercado e montamos o escritório, juntamente com outros 2 colegas, muito bons advogados, que também eram do departamento jurídico e que hoje não estão mais conosco, já no princípio houve aí essa dissolução parcial da nossa sociedade com a saída desses sócios. E assim veio o escritório. Bom, aí nasce, Gabriel, uma história que foi se construindo dia após dia, e aqui eu faço um pequeno parêntese na nossa narrativa para fazer uma observação. Há caras que vêm para a vida, que planejam a vida e que executam aquele projeto de vida e chegam ao final dos dias aqui pela Terra cumprindo aquele propósito, aquele planejamento, e a vida desses caras, com algumas variações, acaba se confirmando dessa maneira. Há outros caras, e aí é nesse grupo que eu me encontro, que parece que a vida conspira de maneira irrefutável, de maneira irresistível, para que você vá seguindo o curso que ela coloca à sua frente, diferentemente do projeto. Porque direito comercial era a última disciplina na cartela de disciplinas que eu iria abraçar na academia se tivessem me oferecido, né, assim, olha, pode escolher que matéria que você vai de disciplina. Puxa vida, naquela época, o professor Rubens Requião, um autor clássico. Pô, mas o Rubens Requião é de uma erudição, de uma grandeza tal que era a cartilha, né? Era o caminho suave do estudante de direito, era o Rubens Requião. Mas a leitura do Rubens Requião muitas vezes se tornava inacessível, né, para o jovem estudante, tamanha erudição. Então, o meu mestrado foi em direito empresarial ou direito comercial? Não, o mestrado foi em direito civil. Né? Mas acontece que as coisas na vida desse grupo de pessoas no qual eu me encaixei e me encaixo na vida, acontecem, e depois o tempo passa, e você olha para trás e você fala, meu Deus do céu, olha o que é que aconteceu e como que eu cheguei aqui. Né? E aí eu falei, mas como é que eu vou conversar com o Gabriel, né? Falar de oportunidades, dizer coisas e orientar, ou passar algo que seja bacana, dizendo que deixa a vida me levar. Não, aí é que eu me dei conta de que há um elemento fundamental nesse contexto,
né, e que já de antemão eu me dou conta de que você pode, sim, seguir o fluxo da vida aproveitando as oportunidades que ela te apresenta. E ela te apresentará, esteja certo disso. A questão que vai definir o sucesso ou insucesso é se você estará ou não preparado e disposto para assumir ou encarar ou abraçar as oportunidades que a vida vai te apresentar. E aí é que faz toda a diferença. Por exemplo, eu tinha que fazer mestrado? Não. Eu tinha no meu projeto de vida ser professor universitário? Não. Tinha no meu projeto de vida ser diretor da Faculdade de Direito da Universidade, mas jamais, jamais, jamais. Não era meu projeto de vida. Entretanto, eu era advogado, o escritório já caminhava bem, havia disposição, energia e tempo à disposição para estudar. Por que não? Quando se inaugurava um mestrado altamente qualificado aqui na Universidade Metodista, na porta aqui da nossa casa, por que não aproveitar essa oportunidade e estudar? Mas por que você foi fazer mestrado se você não queria ser professor? Olha, conhecimento é sempre bem-vindo e você nunca vai se arrepender disso. Mas olha que loucura. Eu cheguei a falar com um colega que havia me convidado, vamos, Jarbas, fazer a inscrição, ver se a gente faz um mestrado. Eu falei, mas rapaz, eu vou arranjar essa sarna para me coçar, né? Estou já com tanto trabalho. Vamos mesmo. O resultado, se eu não tivesse feito aquele mestrado, numa oportunidade que surgiu, com um problema que ocorreu com um professor, que era da cadeira de direito comercial, né? E que teve um problema de saúde, e que teve que, no curso do semestre, se desligar da instituição. Eu, que estava fazendo mestrado em Direito Civil, mas estava fazendo mestrado, fui chamado com o compromisso do Gentil, que já era professor na universidade, que disse para o coordenador, o Jarbas assume e se desincumbe. Pode apostar e acreditar que, se ele não der conta de terminar esse semestre, eu faço no lugar dele. Sensacional. Eu estava na Espanha com a Adriana, minha esposa, nessa ocasião, e cheguei de viagem. Naquela época não tinha celular facilmente assim como hoje, nem WhatsApp, nem nada disso. A primeira coisa que meu pai foi me buscar no aeroporto, ele falou, olha, gente, eu preciso ligar urgente. Eu falei, nossa, meu Deus, eu acabei de chegar no aeroporto, o cara já, né? Ele falou, Jarbas, amanhã você está entrando na sala de aula. Eu falei, você está de brincadeira. E assim foi. E no semestre seguinte houve todo um movimento para que houvesse a renovação do contrato emergencial que havia sido firmado. Aí teve um concurso, aí eu prestei o concurso, então aí eu passei efetivamente a ser integrante do corpo docente da Universidade Metodista, e depois chegou num determinado momento, houve lá uma hecatombe política na universidade, né? E essa hecatombe resultou numa eleição, um grupo de pessoas foi à minha casa e falou, Jarbas, você tem que se lançar candidato. Eu falei, jamais, eu não tenho vocação para exercer essa atividade administrativa, acadêmica, ser diretor da faculdade. Não, mas não. Olha, foram lá falar com a minha mulher. E você tem que ir. Eu fui. E fui eleito. E depois de ser eleito, eu fui reeleito por mais 3 mandatos, né? 3, 4, 12, então, ou seja, foi 1 e mais 2, né? 12 anos à frente da direção da Faculdade de Direito. Tudo por quê? Porque se não fosse aquele mestrado que eu titubeei, se faria ou não faria, nada dessa sequência toda teria acontecido. Se não fosse as aulas suadamente preparadas, dia e noite, virando madrugadas, para me dedicar efetivamente àquele compromisso com os alunos,
nada disso teria acontecido. Porque grande parte do apoio que eu recebi na carreira acadêmica foi dos próprios alunos, inclusive nesses cargos políticos que depois eu acabei abraçando, né? Foi, enfim, direção e conselho universitário de ensino, pesquisa e extensão, enfim. Então, assim, tem um cara que ele era roupeiro da seleção, e o apelido dele era Neném Prancha. Ele falava assim, não adianta ficar pedindo a bola e reclamando que não passam para você. Você tem que se deslocar no campo e se colocar em condições de receber a bola. E senão você não vai fazer nada de bom. E é nesse contexto que eu digo, olha, se o cara que estiver me ouvindo for um jovem, né, e aspirando algum êxito, em qualquer que seja a carreira jurídica, médica, né, seja qual for, se prepare e esteja preparado, se coloque em condições para receber a bola, senão você não vai ficar em campo. Né? Sensacional. Bom, cara, mas ok, agora vamos lá. Você sabe o que eu estava pensando aqui, né? Você contou muita coisa. Então, no fim, o Gentil não precisou fazer o mestrado, graças aí a você ter continuado. O doutor Gentil não precisou fazer o mestrado, então. Ele fez também. Ele fez também, mas não precisou fazer o seu, né? Não é o meu mestrado, era assumir as aulas. Assumir as aulas. O Jarbas assume as aulas do professor. Perdão. E se ele não se desincumbir, se ele não der conta, se ele não. Eu assumo essas aulas no lugar dele. E as aulas do que era? Direito comercial. Quer dizer, uma coisa é você saber para advogar, outra coisa é você entrar na sala de aula e não fazer papelão. É completamente diferente. O nível e a forma de estudar para ser professor é completamente outro. E também digo para você, o domínio que se adquire da matéria depois de ter sido professor, né, nunca é completo, nunca é total, mas é muito diferente daquele cara que teve a leitura na academia e que depois deixou de se debruçar com afinco naquela determinada disciplina. Enfim, contei um pouco aqui da carreira acadêmica e parei lá na história do escritório. Sim. O escritório ele veio junto com tudo isso, porque numa cidade do interior, você exercer a atividade na advocacia e, ao lado disso, ser professor da principal universidade da cidade, da região e uma das principais do país, faz uma diferença absurda na vida do profissional. Se o indivíduo vê você dando uma aula de maneira competente, ele vai para casa levando aquilo com ele, ele vai falar para os pais dele, que muitas vezes são empresários, ele vai dizer na festinha, ele vai dizer, e o seu nome, ele passa a ser reconhecido como um nome viável no exercício da profissão. Não é? Porque ele te viu na vitrine, que é uma sala de aula, e não foi por isso que nós fomos à sala de aula, mas isso é inevitável. A sala de aula legitima ou desbanca de vez o indivíduo. E também o cara que vai para enrolar na sala de aula, ele está sepultado na vida profissional. Agora, o cara que vai lá e leva a sério aquele compromisso com os alunos, esse cara, ele diria, é consagrado por esses alunos que, no final, se tornam profissionais. Hoje, meus colegas, que por onde eu ando nessa cidade ainda, eu recebo um carinho extraordinário dos colegas, né? Incrível, é incrível o carinho, o respeito, porque fomos amigos, né? Quer dizer, além de nos tornarmos colegas de trabalho, eu na minha posição de professor, eles de estudante, nós nos respeitávamos e nos tornamos amigos. Tinha amor naquilo que se fazia, o que também é essencial em tudo que se fizer na vida. Com certeza. E tio Jarbas, o senhor, eu fiquei na dúvida, porque... Fiquei na dúvida, não, fiquei com curiosidade, na verdade. Porque quando você saiu da Dedini ali e você decidiu ser advogado, você já tinha sua carteira de cliente? Como que foi? Ou você abriu seu escritório e ficou pensando, esperando a galera vir? Como que foi isso? Fusca, um violão e uma negra chamada Tereza. Que não era Tereza, mas era Adriana, né? Mas parafraseando o poeta,
O que acabou acontecendo, nós saímos com uma mão na frente e outra atrás. Uhum. Mas esses caras que foram importantes para nós, o Hélio, o Lênin, eles se dispuseram o Joelho, por exemplo, ele chegou a me indicar alguns clientes do escritório dele, era e ainda da família dele, é um escritório muito importante também aqui na cidade. Então, eu me lembro que tinha clientes que, por uma razão ou outra, ele já não podia mais atender, bancos, seguradores, aquilo que se dava bastante trabalho e dinheiro miúdo. Mas, para quem você está começando, você tem que mostrar serviço. Sim. Né? E aí a própria Dedini Siderúrgica, olha que loucura, Gabriel, a Dedini Siderúrgica, 35 anos atrás, ela foi... o Gentil estava lá na Siderúrgica, que era integrante do grupo Dedini. Sim, tá? sim. E quando houve uma descentralização daquele departamento jurídico, o Gentil foi lá para essa unidade, que era uma unidade muito exitosa. Uhum. E aí a Belgo Mineira, antes ainda da Belgo Mineira, a Dedini mesmo, ela falou, olha, nós gostaríamos de contratar o escritório para fazer, já se iniciava ali a terceirização. Sim, sim. Então, já se iniciava essa terceirização do jurídico. Vocês têm condições de nos dar um suporte, mas é lógico que temos. E aí, veja que importante, era um cartão de visita muito bonito. E na carteira de clientes, como um dos primeiros clientes, a Dedini S.A. Siderúrgica. Sensacional. Aí, a Belgo Mineira comprou primeiro uma parte da Dedini e depois toda a Dedini. E aquele ajuste, puxa vida, será que nós vamos continuar? Continuamos. Depois veio a Arcelor, e aí os franceses compraram uma parte da Belgo, e ali nasce um novo momento, e nós continuamos. Aí veio o indiano, Mittal, né? Quer dizer, hoje a ArcelorMittal faz 35 anos que é nossa cliente ainda. Sensacional. No escritório, porque nós demonstramos para eles capacidade de adaptação às necessidades que mudaram ao longo do tempo e que mudam de empresa para empresa de acordo com a política de cada uma. Né? Então, a primeira coisa então, que nós dizíamos quando tínhamos essa troca de cadeiras na propriedade da empresa era dizer, olha, estamos à disposição, era desse jeito, mas vocês digam de que jeito vocês querem, que música vocês querem que a gente dance, nós vamos dançar e vamos dançar bem. Sensacional. E é isso. Você tem, então, que estar disposto a ir ao encontro daquilo que se espera. E mudou muito, né? De lá para cá, quer dizer, essa relação com o cliente, aí mudou tudo. Né? Essas videoconferências que permitem né? Inteligência artificial, os mecanismos de controle, programas de acompanhamento de relatórios, estatísticas. Né? Advogado antigamente só fazia relatório do andamento do processo. Isso aí. Está concluso, está com o juiz, está culpa do juiz. Não, hoje não. Hoje você faz prognóstico para alimentar relatórios de empresas de auditoria. Sim. E esses prognósticos eles têm que levar em conta números, planilhas, possibilidades de êxito. Então, mudou muito e nós sempre estivemos nos adaptando e nos atualizando. Mas é impressionante isso, porque eu sempre pensando na parte de fidelização do cliente, de manutenção, de você atender bem. Isso que você mostra é que você estava ali sempre disponível para o cliente, os clientes confiavam em você e você mostrava que você estava entendendo qualquer jogo que estava sendo jogado. Sim, mas aqui eu faço uma meia-culpa antes de mais nada de dizer o seguinte, nada disso teria acontecido se não fossem os sócios maravilhosos que vieram engrossar o time, a equipe, qualificar o escritório. Então, hoje nós temos aqui, então eu, gente, fundamos o negócio
mas logo na saída tivemos o ingresso de sócios importantíssimos que estão nessa jornada conosco há muitos anos, e eu não vou nominá-los aqui, Claro, sim. o risco são mais de 15 sócios, então louco. de deixar um de fora e acabar chateando o pessoal. Todos eles, os antigos e os jovens, né, foram fundamentais, e são fundamentais, para que o escritório consiga fazer tudo isso. Então, assim, meu Deus, né, nada disso que aconteceu teria acontecido sem esses sócios. Sim. Tanto esse escritório não é, não. O eventual sucesso, eu não gosto de falar o segredo do sucesso. Não. Né? Eventual sucesso que nós tenhamos é fruto do esforço diário desses sócios que foram imprescindíveis para nós chegarmos onde chegamos. Né? E atender os clientes, né, tio? Porque é isso que você demonstra. E atender os clientes, porque há áreas do direito, por exemplo, direito do trabalho, que confessadamente eu não posso fazer uma prova que eu vou tomar pau, vou tomar bomba. Eu não entendo de direito do trabalho, a não ser né? É evidente que, como advogado, você tem a formação dos princípios de direito que são inerentes ao profissional do direito, e claro que você, necessitando, você vai dar jeito para tudo nessa vida. Mas nunca na vida que eu me atrevo a responder uma consultoria de uma área como, por exemplo, direito criminal nós nem fazemos. Já fiz no começo de carreira, né? Mas nem fazemos. Nosso escritório não trabalha com direito criminal, que é muito importante também. Sim, sim. Então, aí você vai me dizer, né, os alunos às vezes perguntavam, professor, mas eu gosto de direito de família, eu não vou querer aprender direito empresarial, o senhor não se preocupe. Então, muito bem. Então, quando você for fazer um divórcio, quando você for fazer família e sucessão, um inventário, um arrolamento, você lembre de uma coisa, se você não souber direito empresarial, comercial, como queira, você vai fazer divórcio, partilhar talheres, cristais de casamento e tudo mais. Porque se você for fazer um divórcio que envolva uma família que tenha participação em sociedades empresárias, e você não conhecer direito empresarial, nem se atreva a, então, atuar neste divórcio, porque você vai fracassar. Eu gosto de criminal. Você quer advogar para ladrão de galinha? Você não precisa mesmo saber direito empresarial. Mas se você quer, esse país está cheio, advogar para os bandidos do colarinho branco, né? Você, então, vai estudar direito empresarial, porque é ali que a coisa acontece. Né? Então, para tudo que você... morreu fulano, eu gosto de fazer inventário, eu gosto de fazer arrolamento. Se não estudar direito empresarial, não vai acontecer. Eu gosto de tributário. Meu Deus, não há direito tributário se você não tiver conhecimento de direito empresarial. Então, eu mostrava para os meus alunos que não adianta você gostar ou não gostar, você tem que saber. Senão você está limitando a sua carreira a um nível de clientes que dificilmente vai atender às suas expectativas de realização financeira, eventualmente. Sim, claro. E te aproveitando isso, você já acabou de falar aqui sobre a importância do direito empresarial, porque ele se comunica com todas as áreas, né? Se você for pensar, obviamente, né? A não ser que você vá atender outros tipos de casos que realmente não envolvam absolutamente nada de direito empresarial, mas a gente está falando... Mas, enfim, eu gostaria de saber como que o direito empresarial e como que o direito empresarial, o seu conhecimento sobre ele, pode ajudar a resolver os conflitos. Isso era uma coisa legal da academia. Eu ia para a sala de aula, muitas vezes levando para a sala de aula o exemplo do dia, o exemplo vivenciado fresquinho do dia. Né? E essa sua pergunta eu posso responder com o exemplo do dia. Por favor. Está muito difícil a gente... O judiciário brasileiro, o volume de processos que há
Sim. em trâmite no Brasil, é impossível, né? Quer dizer, uma cultura que, infelizmente, se desenvolveu de processo. Hoje se faz até, como é que chama, cara? Quando o cara processa a mesma peça. Eu sei. É uma expressão Tem, predatória, advocacia sim, predatória. sim, é isso mesmo. O cara só troca o nome quando troca, né? E a juíza, a mesma ação. Quer dizer, então, é uma cultura, infelizmente, do nosso povo. Todos os clientes que chegam aqui no escritório, a primeira coisa que digo é: vamos fazer absolutamente tudo que for possível para evitarmos a jurisdição, para evitarmos o processo, a contenda. Porque uma coisa é certa: a sentença ela virá com uma justeza que vai ser sentida por um e absolutamente refutada pelo outro. Aquilo que vier do Poder Judiciário, e muitas vezes não tem condições de entregar a prestação jurisdicional na medida do que realmente se espera da contenda. Poxa vida, tem uma grande parte do julgamento, ele tem aspectos que dá uma certa... Diz que se a variedade do magistrado na análise da prova, né, e do contexto do processo. O processo é um risco tremendo de não se conseguir fazer a prova que se esperava fazer, da prova ser negativa quando você tinha expectativa de ela ser positiva, do juiz não entender nada daquela matéria que foi levada à apreciação dele, sair uma sentença teratológica, e não né, pode sair, né? E essa sentença eventualmente ser confirmada pelo tribunal e acabou. E alguém vai sair muito machucado da contenda. Portanto, aqui nesse escritório, a regra é: evite o processo. Mas para o advogado, para fazer acordo, eu não preciso. Eu não quero. Para isso, não é fazer acordo, meu filho. Existem critérios e existe uma técnica para se fazer acordo. Uma dissolução de sociedade, por exemplo, né, que você está respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que eu recomendo que se faça é o seguinte: chama as partes e, de preferência, que todas estejam bem assessoradas. Porque quando você tem bons advogados em todas as pontas, fica fácil. Nunca vai ter processo. Porque a regra é de uma clareza meridiana. Só mesmo um indivíduo voltado à pirotecnia é que vai querer inventar moda, né, e querer, quer dizer, dizer que ele vai fazer diferente para o cliente dele. Se você tem um bom profissional do outro lado, né, nós vamos fazer uma reunião, fala: doutor, nós já sabemos como é que é. Seu cliente quer sair e o meu cliente quer ficar. Vamos dissolver parcialmente a sociedade? Vamos, porque é irresistível. Não há possibilidade, em regra, de não dissolver. É como dizer: não, eu não quero que a minha mulher se divorcie de mim. Não dá para você querer ou não querer. Se é uma sociedade com determinadas características, via de regra uma limitada, por prazo indeterminado, o indivíduo vai sair mediante notificação e paciência. Mas tem caras que oferecem resistência, não querem assinar o contrato social, alteração do contrato social, e aí está resistindo ou irresistível. Não, mas é porque ele não quer pagar os haveres sociais na medida do que eu quero receber, ok? E o que é que nós fazemos para isso? Está lá na lei, é só ler a lei. Balanço de determinação. Não, mas precisa pôr o goodwill. Não, pega lá, o STJ já deixou claro qual é a regra para o balanço de determinação na hipótese de dissolução parcial de sociedade. Não inventa moda. Essa matéria foi pacificada pelo STJ. Então, vai querer forçar, inserir o goodwill em algo que não está sendo avaliado para ser vendido no mercado? Não. Apuração de haveres não é valuation, é apuração de haveres. Balanço de determinação é uma coisa, valuation é outra coisa. Um é feito para apurar haveres, o outro é feito para você vender a empresa no mercado. E isso, para quem atua com responsabilidade, está tudo claro, está tudo dito.
O Vilas Boas Cuevas, o ministro Vilas Boas Cuevas, ele deu uma aula magistral que me arrepia. Quando eu falo desse voto do ministro Vilas Boas, em oposição à ministra Nancy Andrighi, que eu admiro ambos, absurdamente admiro ambos. Quer dizer, é uma aula de direito. Mas, cara, você vai querer discutir o quê? Você vai querer levar seu cliente para o processo? Vai perder dinheiro, ele vai ficar bravo com você, vai ficar triste e tudo mais. Então, evite a solução do seu problema no judiciário. E assim é no direito empresarial, no direito de família, no direito contratual. É a autocomposição. São as partes se reunindo bem assessoradas, né, para que possam encontrar uma solução que pode não ser desejada por ambos, mas é a melhor para ambos, sem o concurso do judiciário, que é muito competente, diga-se de passagem, mas nem sempre a coisa vem como a gente esperaria que viesse, né? É isso aí. Eu queria saber, aproveitando o tema, eu queria saber quais os cuidados que as empresas devem tomar quando eles vão fazer um contrato, né? Seja com fornecedores, parceiros, sócios, e aproveitando, né? Tem muita empresa que você vai ficando animado com o negócio, você já quer tornar alguém sócio, sem pensar muito nisso. Eu acho que entra aqui um pouco. Então, eu gostaria de saber quais são os principais cuidados. Bom, vamos lá. Vamos pegar o exemplo mesmo da sociedade, né? Você falou pouco, que você tem uma noiva, né? Que maravilha saber disso. Ou seja, como é que se constrói uma família? Como é que se estabelece um vínculo matrimonial do qual você vai extrair ali, você vai extrair, não, mas você vai criar, construir um lar, você terá filhos, você tem que namorar, você tem que conhecer, você tem que identificar valores, princípios, você tem que identificar e há congruência desses princípios, para que você possa pensar no casamento. A sociedade, eu digo para você, com toda tranquilidade do mundo, ela, além, evidentemente, do aspecto econômico, que é levado em consideração, ou seja, eu preciso do teu conhecimento nessa área e eu tenho esse conhecimento. Se nós juntarmos essas duas coisas, vai ficar bom para os dois. E aí nós teremos vamos dar luz aqui a uma empresa que, com a conjunção dos nossos esforços, ela vai frutificar e nos propiciar uma vida próspera, né? Então, eu tenho este aspecto, o interesse, que nada mais é do que vontade racionalizada de unir esforços para desenvolver um negócio e ganhar dinheiro junto. Mas antes de dar esse passo, você tem que se lembrar que este cara, esta moça com quem você vai estar se unindo para montar uma sociedade, às vezes eu digo, ela se equipara quase que realmente a um companheiro da família, porque você vai ver todo dia, você vai discutir momentos difíceis, você terá que administrar funcionários, você terá que administrar coisas comezinhas do dia a dia que são capazes de destruir um casamento e, da mesma maneira, são capazes de destruir uma empresa. E aí nasce o affectio societatis, né? Quer dizer, é o desejo de compartilhar esses esforços, né? Quer dizer, purilando, se autocontendo, porque oportunidade para você querer xingar o seu sócio e terminar tudo vai ter todos os dias, mas você vai precisar se lapidar, moral, espiritualmente, rezar, né? Estudar, paciência. Eu lembrei que você falou da quebra do affectio, Joe. Isso daí foi minha tese de conclusão de curso lá no Mackenzie, quando eu fiz. E é bem isso mesmo, né? É super importante a gente saber essas coisas. Exato, é fundamental. Então, bom, mas aí, então, identificamos, temos tudo isso, né? Vamos fazer. Bom, se é um contrato social 50%, mesmo assim você tem que tomar alguns cuidados, sobretudo quando você estabelece distribuição desproporcional de lucros, quando você estabelece pesos
de votos maiores para uns em detrimento de outros. Agora, quando é 50% é meio que aquela sociedade que o contrato social, saindo no padrão, não vai dar muita discussão, porque ninguém faz nada sem o outro, portanto, vai ter que conversar de qualquer jeito. Tudo bem? Agora, se um dos sócios tiver uma cotinha a mais do que o outro, né, ele já tem maioria. E essa maioria muda tudo. E aí você já passa a ter um problema. No princípio, aí também isso é igual ao casamento. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu tenho casos aqui no escritório de clientes que não tem problema, o quórum é esse, pode estabelecer um quórum máximo, que eu não tenho problema, eu quero que isso aqui sempre ande em consenso de todos os 4 sócios. Essa sociedade que tinha 4 sócios, os fundadores, os pais, hoje tem 17, que foram morrendo, foram entrando familiares, e é um Deus nos acuda, porque você conhecia os seus 4 sócios, mas quando vem os filhos desses 4 sócios, tem de tudo ali no meio. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente tal. Então, cada cláusula de um contrato social, ela precisa ser estudada, planejada, discutida e elaborada para atender. O indivíduo ele precisa ter consciência do que é que ele está assinando e de quais as responsabilidades que decorrem daquele documento. Via de regra, próprios escritórios de contabilidade, sempre profissionais fundamentais para o exercício da advocacia também, mas eles, quando você chega lá, falam, eu quero montar uma empresa. Ele tem um advogado, às vezes, dentro do escritório, que faz o visto lá, né, que é exigido pela JUSESP, e faz um contrato padrão, aquele que passa na junta, que é 50-50, distribui lucros, final do exercício, a sede, objeto, pronto. Registra na junta, está funcionando o seu CNPJ, inscreve, tudo mais, está tudo funcionando. Quando dá o problema, aí é tarde. Porque aí você já investiu, aí você já integralizou as cotas que você subscreveu, você já pôs o dinheiro e não tem mais volta. Aí é tarde. Então, eu concordo, seria difícil você já iniciar uma sociedade consultando no escritório de advocacia, aspas, desconfiando da conduta do teu sócio no futuro. Fica meio... Né? Mas hoje, Gabriel, tem uma coisa que cada vez mais, e agora com a reforma tributária mais do que nunca, que se alastra pela sociedade brasileira, que é a tal do planejamento. Planejamento. Que o pessoal fala blindagem, o pessoal fala de proteção patrimonial, planejamento sucessório. Meu amigo, planejamento é planejamento. Porque um planejamento bem feito envolve governança, envolve economia tributária, envolve o planejamento sucessório, porque herdeiros são capazes de destruir um conglomerado de empresas se não tiver uma disciplina regendo o ingresso ou não desses herdeiros. Né? Então, é muito comum, e nós fazemos muito no escritório, esse planejamento. Mas é tributário o planejamento que o senhor faz ou é sucessório? É tudo. Porque eu tenho que associar a economia tributária com adequando aos seus interesses no momento em que você não estiver mais aqui e com as necessidades da empresa. Percebe? Então, o cuidado é grande e precisa ser tomado. Tio, você traz uma coisa maravilhosa que é exatamente a minha visão do direito, que eu gosto, né, pelo menos. É o meu jeito de enxergar e eu acho que tem muito a ver com isso. Não maravilhosa porque eu penso assim, não é isso que eu quis dizer, mas maravilhosa porque eu acho bonito mesmo isso. Que é o direito estar ali para ajudar, porque às vezes as pessoas, empresários pensam, puta, eu vou chamar advogado para complicar as coisas? Não está ali para fazer isso. O advogado não quer que tenha briga, é o que você falou. O direito está ali para ajudar a estruturar melhor as coisas, para evitar a briga, e essa é que é a maravilha. Então, evitar isso, esse é o planejamento estratégico ali na veia. Eu estava conversando outro dia com 2 amigos meus que têm uma sociedade, e eu comecei a fazer uma série de questionamentos, que eles não entendiam como cada um funcionava. Eu falei, vocês vão ter uma sociedade de advogados agora. Vocês precisam se entender. Porque vocês falam para o seu cliente exatamente isso. Então, vocês precisam conhecer um ou outro antes de assinar os papéis e falar, vamos fazer 50%. Você sabe exatamente o que seu sócio quer?
Você sabe para onde ele quer ir com a empresa? Porque se você quiser crescer e ele não, já não vai dar certo. Exatamente. Então, eu acho que você traz muito belo, tio. E é possível, quer dizer, eu acho, aliás, pegando que é muito mais maravilhoso, bonito, e eu acho que vai muito mais ao encontro daquilo, né, que o nosso grande pai lá em cima espera de todos nós, é harmonia, é consenso, é aproximação, não criar elementos de colisão, rota de colisão. E a experiência, o tempo, mostra para nós, Gabriel, que não compensa esperar do Poder Judiciário uma solução que atenda aos interesses das partes. Eu não estou com isso, jamais, Sim. dizendo que o Poder Judiciário não se presta a fazer aquilo que se espera dele. É que, com todas as dificuldades que ele já tem que superar, ainda atender aos interesses das partes de maneira a deixar ambas contentes, é impossível. É absolutamente impossível. Portanto, pense bem antes de judicializar uma contenda. Para não ter nem que judicializar e nem ter que contratar o advogado depois, para remediar, contrate antes. Porque aí o cara vai ter condições de organizar a cabeça de todos e mostrar o que é ser sócio de uma sociedade. É que o empresário, ele é diferente de nós, e eu entendo isso também. O empresário é rápido, ele ganha dinheiro, ele é corajoso, e ele não está nem aí para os riscos, porque ele é um fazedor. E eu admiro os meus clientes, eu admiro esses empresários que, arrojados, eles vão para cima. Imagina que ele quer saber de todas essas questões de direito e tudo mais, embora divertido, ele quer fazer acontecer e faz. Acontece que quando o leite derrama, aí ele vem no escritório e fala, eu devia ter ouvido, meu Deus do céu, por que eu não... A última coisa que você pode falar, nunca, está proibido, eu dizia isso para meus alunos, nunca diga, eu te avisei. Essa é uma frase que está proibida, o advogado não pode nunca falar, eu te avisei. Você tem que abraçar, acolher e dizer, meu cara, eu não estou aqui para te julgar. Vamos arrumar. Do jeito que quiser, do jeito que for possível. Vamos arrumar. E aí arrumar, na medida que for possível. Ele tem consciência do que ele faz, o empresário. E, via de regra, as coisas dão certas para eles. Mas nem sempre, né? Nem sempre. É isso. E aí que a gente entra também como medida curativa, né? Sensacional. E, tio, eu queria saber se o senhor tem alguma mensagem para deixar para quem quer entrar na área, para quem está trabalhando com a área e para quem que está atendendo a área, por exemplo. Também tem muitos, né? O direito hoje envolve uma série de pessoas que estão aí também no back-office. Então, eu queria saber se tem algum conselho, alguma lição, alguma visão sua. Pode ser o que o senhor quiser. O conselho que eu dou primeiro é se cerque de gente boa, em todos os aspectos, técnica e pessoalmente. Não ache que você é capaz de fazer tudo sozinho e não se envaideça ou se deslumbre com os louros da fama. E sempre lembre de reconhecer a importância daqueles que estão ao seu lado. E valorize essas pessoas, porque de fato elas são fundamentais e são importantes. Outra coisa, meu caro, esteja preparado. Isso é fundamental. Você pode falar bonito, se vestir bem, olha, ser um amor de pessoa, simpático, mas tem determinadas profissões que não dá para brincar, não dá para ser advogado. Para falar a verdade, eu acho que nenhuma profissão, é que tem umas que as consequências são muito trágicas, né? Nós, advogados, trabalhamos com as emoções de um casamento desfeito, de uma briga entre irmãos. Eu já ouvi histórias aqui de gente que desenvolveu câncer em função do dissabor vivenciado numa partilha de bens entre irmãos. Se esse diagnóstico é verdadeiro ou não, eu não sou capaz de dizer, mas eu sei que é uma doença psicossomática e a tristeza contribui para esse tipo de problema. Quer dizer, você tem que estar tecnicamente preparado, porque você mexe com emoções, mexe com patrimônio, às vezes com o patrimônio de uma vida.
O estrago é irreparável. Se você é médico, se você é engenheiro, são vidas, e não se brinca com vidas. Médico, engenheiro, advogado, e outros tantos profissionais, o petista, seja quem for, o motorista. A gente tem que se comprometer com o acerto, nunca com o erro. Se eu vou ser pedreiro, se eu vou ser eletricista, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que estudar tudo, eu tenho que saber aquilo para dar o melhor, porque eu sei que há responsabilidades envolvidas. Então, se prepare. Esteja sempre na vida pronto, nem prancha. Olha, não adianta ficar pedindo a bola, a vida não dá certo, nunca para mim. Nada dá certo para mim. Também você não faz nada para dar certo. E nem tem a humildade de olhar no espelho e reconhecer que você não faz nada para dar certo e só reclama. Está se movimentando? Está se apresentando? Está se esforçando? Você está se desdobrando? Aí as respostas podem ser diferentes. Né? Então, o que mais que é importante? Hoje a advocacia, ela, em determinadas situações, como mesmo um planejamento, como uma recuperação judicial, ela é multidisciplinar. Nós aqui no escritório, nós temos parceiros na área financeira, nós temos parceiros contadores, e tem projetos que eu nem entro se o cliente já não contratar esse parceiro. Porque nós podemos fazer todo o planejamento tributário. Acontece que na hora do cara colocar e lançar aquilo na contabilidade da empresa, se não tiver um contador competente, lascou todo o projeto também. Se você vai negociar com um banco lá, da sua posição de coelhinho inocente, está perdido. Tem caras que são treinados, preparados, hábeis, falam o idioma do banco. Eu nem sento mais numa cadeira de um gerente de banco para conversar sobre dívida de clientes, de renegociação de dívida. Tem caras que só fazem isso, que são especialistas e os melhores nisso, porque falam o idioma que nós não falamos. Então, se vale de parceiros, se vale de bons sócios, de boa equipe, sócios ou não, tenha consigo pessoas boas. E quando eu digo boas, são boas tecnicamente e boas de coração, de alma boa. E sem amor, Gabriel, sem amorosidade, não dá mais para essa vida continuar. A advocacia não é litígio, não é contenda. Foi-se o tempo do advogado que dá murro na mesa. Foi-se o tempo do advogado que convence na porrada. O advogado ele tem que ser um conciliador antes de qualquer outra coisa. Ele tem que tratar as pessoas com amorosidade, com respeito. Só assim é possível melhorar a humanidade, nem a advocacia. E nós tratamos com conflito. Se eu não tiver essa amorosidade, eu me exibir para o meu cliente, porque eu sou muito bom e porque eu dou burro na mesa, eu nem quero ser bom desse jeito. Prefiro mudar de profissão. Sensacional. Mais ou menos isso, viu, também. Pode ter esquecido algum coisa. Eu te mando por WhatsApp depois. Combinado, daí eu faço um adendo, tio. Bom, eu não tinha sido seu aluno até hoje, né? Até agora esse episódio posso falar que eu fui seu aluno. Que meu aluno. Estamos aqui com o Dr. Jarbas. Dr. Jarbas, muito obrigado por sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Eu quero saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser falar com você, conhecer mais sua história ou aprender mais também sobre direito empresarial. Se você for lá no nosso site, BNBB bola, navio, bola, .adv.br. Ali você vai encontrar a nossa história, muito melhor contada do que esse monte de mentira que eu falei aqui. Imagina. E você vai encontrar a equipe de quem eu falei, né? Esses sócios queridos que ajudaram a construir esse escritório aqui. É isso aí. Dr. Jarbas Martins Barbosa de Barros, muito obrigado pela sua presença. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital.
CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.